Boa noite, a paz do Senhor, vocês estão bem? As crianças subiram? Amém. Você pode abrir a palavra de Deus comigo? Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo de número 1. O pessoal me ajudou, fizeram a introdução da minha mensagem. A gente vai falar sobre propósito e recompensa. Então, ficou bem fácil. Seu coração já está bem aquecido aí. E a gente vai conseguir ser mais rápido. Então, Daniel, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real, que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias na mesa real e do vinho que ele bebia, e os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e no final deste período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel a Betelsazar, a Ananias a Sadraque, a Misael a Mesaque e a Azarias a Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 8 de novo. Vamos junto? Vamos junto? Então, o que diz aí? Daniel resolveu não com as finas iguarias do rei, nem com o seu que ele bebia. Por isso, pediu. Por isso, ele fez o quê? Amém. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela cumpre o propósito que o Senhor tem. Pai, fale aos nossos corações, fale à Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos já leram o livro de Daniel? Glória a Deus. Então, só contexto rápido do livro de Daniel. A gente sabe que o capítulo 1 está falando da parte histórica. E aí está contando a história do que aconteceu antes dele irem para o exílio. Então, o primeiro trechinho ali Jerusalém foi sitiada por um rei chamado Nabucodonosor. O rei lá era o Jeoaquim, e ele fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e esse povo foi levado para Babilônia em exílio. Então, o texto vai falar que Daniel ele não está mais na terra dele, porque ele não está lá em Jerusalém, mas ele está lá nas planícies de Sinai, ou seja, lá em Babel, lá na Babilônia. Se a gente olhar para o texto e pensar, a gente vai lembrar que Babilônia lembra de Babel. E aí, uma das coisas que a gente pode pensar é que Babel significa confusão, significa algo que acontece, que o homem deseja sem Deus, ser independente de Deus. Então, lá em Babel, o que aconteceu? Eles queriam construir uma cidade e uma torre para tocar
a Deus. Então lá é a origem da Babilônia. Só que aqui a gente vê esse rei chegando lá em Jerusalém, sitiando, queimando o templo, derrubando os muros, quebrando tudo, e ele tem um pedido. Qual o pedido é esse? Olha, você vai e pega os nobres, você pega os jovens, você pega as pessoas que são ensinadas bem, que são educadas, que já são conhecidas, porque eu quero que eles me sirvam aqui no meu palácio. Então, o contexto, no geral, é esse. Daniel agora está lá, na Babilônia. Daniel agora está lá servindo ao rei, ou se preparando para servir esse rei. E aí, uma das coisas que tem eles ganharam de presente um brinde do rei. Vocês vão poder comer da minha comida e beber da minha bebida. E aí o verso 8 começa aonde a gente quer falar nesta noite. A gente tem bem pouco tempo, mas a gente vai tentar entregar aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Então vamos lá. Então no verso 8 fala que Daniel decidiu, ou outras versões, Daniel propôs no seu coração. Queridos, quem propôs no coração? Quem foi? A sugestão do rei era ruim ou era boa? Era comer comida ruim ou boa? Mas Daniel propôs no seu coração a não se contaminar. Por quê? Porque ele olhava e não via Deus naquelas coisas. Então ele propôs, ele fez um propósito. Ele fez o quê? Ele fez o quê? E ele está numa terra distante, ele está numa terra sendo escravo, meu irmão, ele está numa terra que agora não é a terra dele, por mais que lá na terra dele, ele já tinha alguns desafios, porque o rei daquele momento também fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, independente do lugar onde a gente está vivendo, das pessoas que estão às nossas voltas, a gente consegue fazer propósito com o Senhor de não se contaminar nesse mundo perdido. Eu vou repetir, independente de olhar e ver, a circunstância é difícil, o negócio é impossível, você pode decidir, olhar para o Senhor e falar, eu tenho um Deus todo-poderoso, vou fazer um propósito com Ele, e eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai te ouvir, eu tenho certeza que Ele vai mudar o quadro, porque Deus é assim, Ele não nos tira da situação, mas Ele nos livra no meio da situação, Ele se mostra no meio da situação, Ele aparece no meio da situação, e Ele reverte o quadro, mostrando como Ele é bondoso e generoso. Então Daniel é essa pessoa, que está lá, está sentado agora num palácio, para servir um rei, em treinamento, e olha, isso aí eu não quero. Mas é o manjar do rei, é comida boa, irmão, eu não quero. Eu não quero porque vai de encontro à minha fé. Então a primeira coisa que a gente precisa para fazer propósito com o Senhor é olhar, está baseado dentro da minha fé? O que eu vou fazer respalda na palavra de Deus? Então eu não faço qualquer tipo de propósito, eu não faço qualquer tipo de voto, eu não busco só o que eu quero com os meus interesses, eu olho para a minha vida, eu olho para as circunstâncias e pergunto ao Senhor, Senhor, qual é o objetivo do Senhor nisso na minha vida? Como é que o Senhor quer que eu lide com essa questão? E aí eu faço um propósito com o Senhor, dentro da base bíblica. Então eu não vou fazer algo que vai ferir a palavra de Deus, eu vou fazer algo que tem base na palavra de Deus. Daniel fez o quê? Ele olhou, essa comida aí é consagrada, a palavra de Deus não serve, para a palavra de Deus não serve, então eu não, mas é bonita, é gostosa, então eu não quero. Eu quero aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida. E aí eu tenho um propósito com Deus. Deus, tira isso daqui. Afasta isso daqui. Dá um jeito nisso daqui.
E aí ele, por base na fé. Por quê? Daniel era quem? A pessoa instruída, lembra que a gente leu? Ah, pega lá os instruídos, então. Lembra como que o judeu era instruído? A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 6, que no caminho, na mesa, andando, sentando, os pais faziam o quê? Ensinava sobre o Deus de Israel, ensinava sobre aquilo que eles viram. Só que agora, Daniel está lá sozinho, tem os pais dele lá, mas aquilo que foi construído. Aqui, mas eu não nasci na igreja, eu estou começando agora. Então, todos que se encontraram com o Senhor viraram beber na fé, nasceram de novo. Então, começa todo mundo igual, irmão. O outro só tem um pouco mais de caminhada. Começa todo mundo igual. Você começou a ser ensinado agora no caminho que deve. Agora você tem o caminho que deve andar e você anda nele. Só que você não anda nele sozinho. Você anda nele guiado pelo Espírito. Só que o pavimento tem que ser a palavra de Deus. E o alvo tem que ser o Senhor. Não pode ser diferente disso, meu irmão. A gente precisa focar no Senhor. Os nossos olhos precisam estar presos nele. A gente precisa olhar para ele e falar: Senhor, o Senhor está aí mesmo. O Senhor está nesse negócio. O Senhor está nesse propósito. O Senhor está nessa mudança de casa. O Senhor está na hora de comprar carro. O Senhor está na hora de formar família. O Senhor está na hora de ter filhos. Tudo tem que estar no propósito de quem, meu irmão? Do Senhor. A gente precisa crescer em fé, crescer em resposta de fé. Eu não posso diminuir em resposta de fé ao Senhor. Toda vez que eu me apresento ao Senhor, que os meus olhos sejam mais iluminados, que os meus olhos abram mais, que os meus olhos abram mais para enxergar a beleza do Deus poderoso em todas as coisas. E Ele está lá, meu irmão, Ele está lá em pequenas coisas. Quem olha para a Babilônia vai falar: Deus estava lá. Então, Deus estava lá. Deus estava lá se revelando a um jovem que decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou ceder às iguarias, eu não vou ceder às propostas, eu não vou ceder, porque eu não vivo por proposta, eu vivo por propósito, e o meu propósito é adorar o Senhor em primeiro lugar, o meu propósito é amar o Senhor sobre todas as coisas, o meu propósito é ir em direção a esse Deus e falar: eu te amo com todo o meu ser. Esse é o propósito nosso, depois que conhecemos ao Senhor, é olhar para Ele, em direção a Ele, em tudo que Ele tem para nós. Daniel estava fazendo isso, meu irmão. Aí você pode olhar: eu olho para minha família, eu olho para minha rua, eu olho para as coisas que estão me cercando, e isso está te abatendo, é porque você está olhando para o lugar errado. O salmista já falou: eu elevo os meus olhos para o monte, mas não é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor, porque Ele é o Criador, é Ele que fez céus e terra. Aonde estão os seus olhos, querido? No problema? Na circunstância? Na dificuldade? Nas lutas? Queria que você virasse o seu olhar. Olhe para o Senhor. Ele é maior. Ele é mais poderoso. Ele é o nosso Deus que supre, que sustenta, que muda o quadro, que muda a realidade, que faz coisas impossíveis acontecer, milagres para surpreender, ou até mesmo a gente que está um tempão na fé. Chega e você fala: uau, como é que isso aconteceu? Uau, como que isso pôde acontecer? Uau, porque a gente é assim, às vezes a gente acredita muito para o outro, mas com a gente, às vezes a gente ora muito pelo outro, mas quando é com a gente desanima, a gente balança. Eu vim só te animar,
pode ser na Babilônia, pode ser perto de um rei muito mau, pode ser perto dos carrascos do rei, você não vai desanimar mais, você não vai mais desistir, porque você vai fazer propósito, você vai decidir no seu coração, você vai decidir com base na fé, você vai decidir: eu não me contamino, eu não cedo à pressão, eu não cedo ao mundo, eu não cedo às dificuldades, eu não cedo a isso, porque eu tenho um Deus que me livra no meio da dificuldade. Se eu passo por fogo, Ele está lá. Se eu passo por água, Ele está lá. Se eu vou no mais profundo abismo, Ele está lá. Se eu subo a maiores alturas, Ele está lá. Não tem aonde o meu Deus não está, meu irmão. Não tem aonde o meu Deus não está contigo. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que realiza. Ele é o Deus poderoso, o Jeová que cumpre as suas promessas. Pode fazer propósito com Ele, meu irmão? Pode fazer, pode fazer. Ele é fiel. Se você continuar lendo o texto de Daniel, só no capítulo 1 você vai entender. Daniel, ele faz ali o propósito de não se contaminar. E aí, Daniel agora tem um desafio, porque ele fez o propósito com quem? Com Deus. Só que ele tem que falar com quem? Com os homens. E aí ele vai lá falar com o chefe. E aí sabe o que acontece? Ele vai lá falar com o chefe e o texto vai falar assim: e Deus concedeu graça a Daniel perante o chefe para realizar aquilo que ele propôs com Deus. Meu irmão, Deus vai abrir porta. Deus vai abrir o caminho. Deus vai abrir a porta para você. Ele vai abrir o caminho para você. Você lembra? Daniel deve ter escutado dos seus pais. Ah, Daniel, esses deuses seus aí, sabe quem é? Então, lembra quando o povo estava saindo do Egito? Eles deram de cara com o mar. Mas só que não só tinha o mar. Se ele olhasse para trás, tinha um grande exército. Tinha muita coisa para acontecer. Muita gente para passar por cima deles. Só que o Deus que a gente serve, Ele faz caminho no mar. Ele faz caminho aonde não tem caminho. Ele é a chave, meu irmão. Tem porta que não vai ficar fechada, mas tem porta também que não vai se abrir. Tudo depende do nosso Deus. Tudo depende do coração que o nosso Deus tem para nós, do propósito que Ele já escreveu. Você sabia? Você sabia disso? Ele escreveu no seu livro sobre você. Antes de você nascer. O salmista fala isso. Tem um livro escrito com a sua história. Quer viver ela? Entra na história que Deus escreveu. Quer viver bem-aventurança? Quer ser bem-aventurado? Quer ser mais que feliz? Entra no propósito do Senhor. Entra naquilo que Deus escreveu para a sua vida, para a minha vida. E eu tenho certeza. Vai dar certo. Que Ele vai fazer algo poderoso sobre você. A gente precisa ter fé para fazer esse tipo de propósito, porque os desafios vão vir. Parar de fazer aquilo que agrada a nossa carne, parar de fazer aquilo que vai dar prazer para a gente, a comida ali ia dar prazer para ele, meu irmão. Quem quer comer legume 10 dias? Sem fazer propósito? Fala para mim, meu irmão. Entra no propósito de Deus, tu come legume 10 dias. Só que acontece, o pessoal lá ficou com medo. Não, você vai comer legume 10 dias? Espera aí, o juízo que você está causando para a minha vida. Os caras ficaram com medo do rei, vai acabar comigo. Vocês vão ficar abatidos, eles falaram para a gente cuidar bem de vocês. E Daniel falou, fica tranquilo. E quando eles foram checar, quem fez propósito estava mais formoso. Quem fez propósito estava mais bonito. Quem fez propósito estava mais brilhante. Quem fez propósito estava com Deus, meu irmão. Então, quem está com Deus, está com tudo. Está com tudo. A Bíblia fala em Hebreus 11, acho que é 6. De fato, sem fé é Sem fé é porque é necessário aqueles que se aproximam de Deus. Meu irmão. Aqueles que querem se aproximar de Deus precisam ter fé.
precisa confiar, precisa ir um passo a mais do que está dando, precisa ir além, porque aqueles que aproximam de Deus e crer que Ele existe, Ele traz recompensa sobre todos aqueles que o amam. Além de fazer um propósito de fé, a gente é recompensado. Daniel fez um propósito, meu irmão. Alguém exigiu dele fazer o propósito? Foi livre? Foi livre? Escolha. Ele escolheu. Ele escolheu por quê? Porque a fé dele não estava baseada nas coisas dele, estava baseada em Deus. Ele tem fé, ele queria, eu quero me aproximar de Deus, e isso vai me afastar de Deus. Comer a comida do rei é fazer o que com ele? Afastar de Deus. E ele decide no seu coração, propõe no seu coração, eu quero ficar perto do meu Deus. E aí, ele tem uma convicção, algo interno dele. Eu vou aceitar esse desafio, eu vou para dentro. Vou desistir não? Mas tem que falar com o chefe ali. Tem que fazer. Então, mas eu não desisto não. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza, eu quero andar com Deus, eu quero me aproximar desse Deus, eu quero estar perto desse Deus, e eu não quero ter um fruto com esse Deus de longe, eu quero estar agarrado na videira, eu quero estar preso na videira, eu quero estar ali, porque quem está ali vai ter fruto. Eu não quero ter nada longe do Senhor, eu quero ter as coisas aonde o Senhor está. Eu quero ter muitas coisas, mas eu quero ter o meu Deus em primeiro lugar. Eu posso desejar tantas coisas, mas se Deus não estiver lá, você pode lembrar da frase de Moisés: Senhor, não nos faça partir, não nos faça sair deste lugar. E Moisés era alguém que viu Deus face a face, é alguém que entrou dentro da nuvem, é alguém que olhou e falou assim: vocês estão tudo com medo, eu não, eu vou lá, porque eu conheço o meu Deus. As pessoas à tua volta não vão entender o seu propósito. As pessoas à volta podem trazer medo por causa daquilo do propósito. As pessoas à volta podem olhar e tentar te impedir do propósito. Isso aconteceu com Daniel. Eles falaram, não pode. E aí Deus é o Deus que faz coisas inteligentíssimas. Ele gera estratégia no Daniel, não só por 10 dias, fica tranquilo. Ele gera estratégia, meu irmão. E aí o propósito que você fez, você agora tem as estratégias de Deus. Como vai dar errado? Diz para mim, como é que dá errado com Deus? Se as estratégias for de Deus, como é que dá errado, irmão? Se você conta com Deus, como é que vai dar errado? Como é que vai dar errado? Não vai dar errado, vai dar certo, conta com o Senhor, e Ele vai e traz estratégia ao coração daquele jovem, por uma decisão, por uma convicção, por fé e por querer proximidade com o nosso Deus. E aí, Deus começa a recompensar aquele jovem, Deus começa a recompensar aquele homem no meio da Babilônia. Se você avançar nos capítulos, você vai entender que no capítulo 2, agora ele precisa resolver um problema do rei. O rei tem um sonho. E aí o sonho do rei, ele não quer contar. Olha, ele não quer contar o sonho, mas quer a interpretação. Então o rei dificulta, e aí tem os magos, feiticeiros, tudo aquilo da Babilônia vai lá. E aí eles começam a falar, é impossível, não existe homem na terra que faz algo que você está pedindo, rei. E aí o rei, não, vai matar todo mundo. E aí Daniel se apresenta para o rei. Então, rei, fica tranquilo, toma aqui o seu sonho. Daniel começa a receber dons, revelações, coisas em Deus, que vai resolver problemas à sua volta. Daniel começa a ter sonhos, meu irmão.
E ele faz isso não só porque ele fez um propósito, mas é porque ele se mantém sem contaminar. E esse negócio que eu vou receber um monte de dom e não ter fruto, pode jogar fora. Você precisa ter os dois. Precisa ter caráter, meu irmão. Deus pode te usar sem caráter? Pode, porque Deus pode usar qualquer coisa. Deus é Deus. Ah, Deus pode, usou a mula, você lembra? Então Deus usa. Deus usou o corvo, tu lembra? Deus usou tantas coisas. Então Deus pode usar. Mas aqueles que se aproximam de Deus com caráter que Ele está transformando, tu imagina como Ele vai usar esse tipo de pessoa. A pessoa tem um caráter transformado porque não se contamina. E ela não fica sozinha. Por quê? Porque agora ela compartilha com seus 3 amigos. E aí não é só ele que está orando, é os 3 amigos que estão orando por revelação. Então Daniel começa a receber coisas e começa a partilhar as coisas que ele recebe também do Senhor. E aí agora tem uma companhia agora, em revelação, em oração e em busca, e aí sim, pode entregar o sonho para o rei. Por quê? Porque ele chega para o rei, olha, os magos aí falaram que é impossível, as pessoas aí estão falando que é impossível, mas eu tenho um Deus que revela mistérios. Eu tenho um Deus que conhece o oculto, o escondido e traz a revelação. Eu não sei se você lembra, mas tem uma história que um rei também ficou muito incomodado, porque não sabia como o exército de Israel conhecia as estratégias que ele falava no quarto dele. Eu estou te falando, meu irmão, Deus conhece todas as coisas, Ele é soberano, Ele sabe a estratégia certa, Ele sabe o momento certo de aplicar, e Ele pode trazer revelação para você. E mudar a situação, mudar o quadro. Pergunta ao Senhor, faz propósito com o Senhor. Senhor, qual é a melhor estratégia? E vai multiplicar na tua vida inteligência, sabedoria, conhecimento, revelação, dons do Senhor, para você crescer e saber o que fazer em cada situação. E aí Daniel entrega para o rei, querido, e sabe o que acontece? Todos aqueles que se submetem ao Senhor, todos aqueles que descem à casa do olheiro, todos aqueles que se rendem ao Senhor, que vai fazendo o propósito, não se contaminando, buscando um coração cada vez mais limpo, Deus levanta aquele que se auto-humilha, meu irmão, e Deus coloca Daniel como um príncipe dentro daquele palácio, como o rei dos magos, está entendendo? Daniel era o mago supra-sumo. Era ele lá dentro daquele negócio. Por quê? Porque ele tinha as revelações do céu. E aí agora, um rei incrédulo, um rei que é figura do anticristo. Você não está entendendo? Um rei que é uma figura perversa. Ele tem que se dobrar por alguém que fala assim, eu tenho um Deus. Ele revela mistério. E aí quando você entrega, o rei fala, verdadeiramente, o Deus do Daniel, o Deus do Anderson, o Deus do Natan, o Deus da Julie, o Deus é o Deus poderoso do céu. As coisas vão acontecer na tua vida, as pessoas vão começar a reconhecer, é só Deus na tua vida, meu irmão, não é possível, não tinha como dar certo, não tinha como virar, não tinha como não quebrar, não tinha como não acontecer uma tragédia, e Deus mudou a história, estava a ponto de separar, e agora está se amando, estava a ponto de desistir, e agora está aí, ó, servindo ao Senhor com alegria, estava triste, abatido, estava caído, mas o Senhor o levantou. Ele faz essas coisas, meu irmão. O Senhor é aquele que abate o soberbo, mas Ele levanta todos aqueles humildes, contritos, abatidos de coração, que se auto-humilham na presença dEle. Se humilhe, querido, se humilhe buscando ao Senhor, se aproximando do Senhor, e as suas causas vai estar no lugar certo, as suas causas vai estar na mão da pessoa certa. Entrega para Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te dar novas oportunidades, porque o nosso Senhor é um Deus de novos começos, o nosso Senhor é um Deus de nova oportunidade, o nosso Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Depende do nosso posicionamento.
Como é que você está se posicionando? Daniel olhou e falou: eu vou honrar o Senhor. O quadro é adverso. A situação é difícil. Eu decidi. Eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar o Senhor perante toda a Babilônia. Eu não vou me dobrar. Se você continuar lendo o livro, tu vai saber. Por causa desse negócio de honrar o Senhor, pode ter certeza, querido, vão aquecer a fornalha. Não tem problema, deixa aquecer. Deixa botar quente. As provas vão se levantar, as dificuldades vão se levantar, vai aparecer cova para te jogarem. Mas você não vai estar sozinho, meu irmão. A gente não está sozinho. Você lembra na fornalha? Você lembra na fornalha? O rei olha e fala: opa, tem mais gente aí. Opa, tem mais gente aí. Ô Daniel, não te comeram não, não. Fica tranquilo, rei. Fica tranquilo, rei, eu tenho um Deus no céu que é poderoso, eu tenho um Deus no céu que me livra, eu tenho um Deus no céu que eu confio, e eu vou honrar esse Deus, quer seja diante das dificuldades da vida, diante até mesmo da morte. O meu objetivo é honrar o Senhor com todo o meu ser, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e a gente vai, meu irmão. A luta vai se levantar? Vai, Jesus falou. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci. Então a gente pode confiar no nosso Deus, a gente pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, a minha fé não pode ser uma fé só de conhecimento. A minha fé não pode estar só no que eu ouço a falar de Deus. Eu preciso colocar ela em prática. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso propor no meu coração. Eu já ouvi desse Deus. Daniel ouviu quando era criança. Você está ouvindo agora. E eu preciso tomar uma decisão. Eu quero honrar esse Deus. Ministério de louvor. Eu quero honrar esse Deus. Eu quero honrar esse Deus. As dificuldades vão vir. As lutas, tribulações vão acontecer. E eu preciso tomar uma decisão. Eu honro esse Deus. Eu honro a Deus. Eu honro a Deus em qualquer circunstância. Eu adoro a Deus independente das dificuldades. Eu adoro ao Senhor de todo o coração. Ou eu deixo qualquer coisa subir ao meu coração e de me desanimar. Ou eu deixo que os prazeres desse mundo me tirem da presença do meu Deus. Nossa luta, nossos desafios, nossas situações têm que nos empurrar para o propósito do Senhor. A Bíblia fala que o sofrimento é usado para nos aproximar dele, que gera em nós fé, que gera em nós esperança. Talvez a situação que você está passando, talvez a situação que você está vivendo, é Deus fazendo assim para você: vem. É Deus falando para você: vem. Vem para mais perto, exercita a sua fé, porque você vai me agradar, porque sem fé é impossível aproximar do nosso Deus, porque Ele espera te recompensar, mas a gente precisa muitas das vezes dar um passo de fé. Dá um passo de fé ao Senhor. Então, eu queria abrir para você que talvez nunca deu esse passo de fé, de conhecer, de saber desse Deus que a gente pode passar lutas, dificuldade, mas Ele está junto conosco. A gente pode olhar para Ele e saber: o Senhor está aqui, e o meu coração descansa, e o meu coração aprende a descansar. Edinho acabou de falar isso. Mesmo de muito tempo, a gente reaprende a descansar, porque Ele tem o nosso coração. Ele é o que sustenta a nossa vida. Ele é o que garante, querido, a vitória. Não tem vitória longe do Senhor. Pode ter momentos alegres aí na tua vida, momentos felizes,
mas a alegria verdadeira só encontra. A alegria verdadeira só encontra aqueles que estão junto dele, porque você não vai viver por vista, você não vai viver por aquilo que você olha e vê difícil, você vai viver por fé, você vai viver por aquilo que você acredita. E se ele prometeu, meu irmão, e ele prometeu, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.